Atos, capítulo 16, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. E, logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo o que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, a que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que o anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça e à presença dos magistrados. E, apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, vistos que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam na sua casa. E tomando consigo naquela hora, mesma noite, voltou-lhes os vergões e logo foi batizado. Lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e todos os seus. E levando-os a casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém. Podem se sentar. Meus irmãos,
Como eu estava dizendo há pouco, o culto que foi ministrado aqui domingo, eu acredito que foi um culto ímpar nas nossas vidas, onde nós vimos louvores a Deus, onde nós vimos exposição da palavra, e ao final nós vimos um grande mover de Deus. Mover de Deus porque ficamos felizes, porque nos alegramos com a presença do Pai, também, mas não só. Mas porque ao final nós vimos almas sendo salvas. Nós vimos Cristo reconciliando consigo o seu povo. Cristo trazendo para si a sua igreja. Nós vimos Cristo salvar. Nós vimos Cristo começar relacionamento com pessoas, aprofundar relacionamento com aqueles a quem ele já tinha, mas atrair para si mesmo a sua igreja. A palavra que eu trouxe hoje, que eu vou trazer hoje aos irmãos, ela tem como tema o poder transformador do Evangelho, porque é isso que o Evangelho de Jesus, ele causa dentro de nós. Transformação. Nem sempre da maneira como queremos. Nem sempre o Evangelho ele nos traz a boa notícia de que tudo vai dar certo. Mas a boa notícia que nós temos agora o Senhor junto a nós, mas a boa notícia é que nós temos agora um Pai. A boa notícia é que os nossos pecados foram perdoados. E a mensagem que eu quero trazer essa noite para vocês, meus irmãos, tem tudo a ver com isso. Salvação. Tem tudo a ver com arrependimento de pecado. Mas principalmente com salvação. Aqui nós vemos um texto em que Paulo se encontra na sua segunda viagem missionária. E com ele está Silas. Timóteo também, num período está junto com eles. E Paulo, ele recebe uma visão. Nos versículos anteriores, antes da gente começar a ler, nós começamos a partir do versículo 10, um pouco antes. Paulo recebe uma visão. Ele recebe uma visão de um homem dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Então Paulo, através dessa visão, ele chega e ele começa a procurar um lugar. Diz aqui, depois de ter a visão, onde ele chegava e anunciava o Evangelho. No versículo 13, ele diz assim: no dia de sábado, nós saímos fora das portas, à beira do rio, onde nós julgávamos ter um lugar para oração. E assentando-nos, falamos a algumas mulheres que estavam juntas ali. Nós começamos a falar a pessoas que estavam ali. E aqui a Bíblia relata que tinha algumas mulheres junto a Paulo. E perceba que Paulo, começando a falar, no verso 14, ele diz assim: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Ela já servia a Deus. Nos ouvia. E então o Senhor abriu o entendimento para que ela entendesse e se atentasse àquilo que Paulo estava dizendo. Qual foi o momento da sua vida, se já aconteceu, que você estava, quer numa reunião de oração, quer num culto, numa escola bíblica, num momento de louvor, numa reunião entre amigos e começam a falar do Senhor, e você sempre crente, você sempre ouvindo as Escrituras. Hoje está muito na moda a pregação online, então eu sempre ouço as pregações. Mas a Bíblia diz que essa mulher Lígia, que servia a Deus, certo momento ela estava dentro nessa reunião de oração, nesse momento, e o apóstolo Paulo começa a falar. Muito obrigado, amor. O apóstolo Paulo começa a falar, e a Bíblia diz que Deus abre o entendimento dessa mulher para que ela se atentasse àquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Perceba que Cristo vem buscar uma mulher que já estava ali servindo a Deus.
Uma mulher que já estava no meio de um círculo de oração, em lugares em que se proclamavam o evangelho. E ainda assim, a Bíblia diz que Deus, nesse momento, abriu o entendimento de Lígia para que Lígia entendesse, prestasse atenção naquilo que Paulo estava dizendo. E olha o que acontece nos versículos posteriores. Versículo 15: e depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entre na minha casa e fique ali comigo, fique ali, repouse na nossa casa. E Deus foi e salvou essa mulher. Ela se atentou, Deus abriu o entendimento de Lígia para que ela entendesse aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Versículo 16: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Depois desse episódio, do apóstolo Paulo ter pregado ali, junto àquelas mulheres, e Lígia ter sido atentada àquilo que o apóstolo Paulo dizia, o apóstolo Paulo sai dali e ele vai para um outro local. E ele indo, a Bíblia diz que uma jovem tinha um espírito de adivinhação. Que uma jovem, a Bíblia diz que ela estava possessa por um espírito de adivinhação, a qual ela, adivinhando as coisas que estavam acontecendo, gerava grande lucro aos seus senhores. Aquela jovem estava escrava do mal, escrava do diabo, com um espírito de adivinhação, e ela gerava e dava muitos lucros às pessoas que ali estavam com ela. E a Bíblia diz que Paulo passa uma vez por ali, e ela começa a dizer: ei, ouçam esses homens que aí estão passando, porque esses são servos do Deus Altíssimo. Essas pessoas que estão aí levando o evangelho para vocês, ouçam ele. É verdade aquilo que eles dizem. O próprio diabo levando a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, levando a que ela confessasse com a sua boca que aquilo que eles estavam dizendo, que quem eles eram homens de Deus, que aquilo que eles estavam dizendo era algo da parte de Deus. E o apóstolo Paulo, olha só como ela diz: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso ela fez por muitos dias. Mas uma certa vez, o apóstolo Paulo, passando por aquele local, ele se perturba, ele fica perturbado, ele começa a ficar nervoso, porque todas as vezes que ele passava por ali, aquela mulher com o espírito de adivinhação dizia: esse homem é servo do Deus Altíssimo, esse homem que vos anuncia a salvação é servo do Deus Altíssimo. Então Paulo, se perturbando, se enchendo, ele vira para aquela jovem e ele diz: sai, liberta essa mulher em nome do Senhor Jesus. Olha como que ele diz: voltou-se ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, saias dessa mulher. E a Bíblia diz que na mesma hora saiu. Aí começou um grande problema, porque os donos daquela mulher, aquela mulher que estava sendo escravizada, aquela mulher, a Bíblia diz que ela gerava muito lucro para os seus senhores, porque ela fazia adivinhação, porque ela adivinhava as coisas. Você já viu algum movimento parecido com isso? Movimento de adivinhação? Já foi em algum culto ou já viu alguma coisa parecida? De você ir as pessoas adivinharem o seu RG, o seu CPF, adivinhar o que aconteceu com você lá no seu passado? Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, esses homens, essa mulher, ela foi liberta desse demônio. Ela foi liberta e o povo começou a se revoltar com Paulo e Silas. Porque os senhores, vendo que a esperança do seu lucro, versículo 19, havia se perdido, Paulo e Silas foi levado à presença dos magistrados, e ele foi apresentado e disseram: olha, isso que eles estão fazendo não tem nada a ver com os nossos costumes, nós somos romanos, isso aí que ele vem aqui e, expulsou o demônio aqui, a gente não pode praticar esse tipo de coisa, vamos prender esse cara. E ele foi preso. E a multidão se levantou unida contra eles e foi levar até os magistrados. Chegando lá, eles foram
açoitados, foram machucados, bateram em Paulo, bateram em Silas. E havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram à prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem em segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os seus pés no tronco. Nessa época, o tronco não era como a gente viu na triste história da escravidão que aconteceu no Brasil, um tronco realmente, e os escravos eram presos e colocados ali no tronco. Nessa época, era um pouco pior, porque é como se fosse um buraco para que eles pudessem colocar os pés, e eles ficavam ali com os seus pés dentro de um buraco. Como qualquer movimento que eles fizessem geraria dor, traria mal, machucaria todas as pessoas que estivessem ali, como se fosse uma prisão de segurança máxima. E eles estiveram ali, presos. O diabo, o apóstolo Paulo foi preso, expulsando Satanás de uma mulher que estava presa, que estava em situação de vulnerabilidade, que estava sendo machucada, que estava sendo colocada como escrava. Lígia, no meio de um povo, no meio de um círculo de oração, foi salva por Cristo, sendo atentada à oração e as palavras que Paulo estava dizendo. Essa menina estava sendo atormentada por demônios e foi liberta. Ela foi liberta quando o apóstolo Paulo disse: sai, demônio, dessa mulher, e ela foi livre. Mas ela não estava buscando libertação. Ela estava sendo acorrentada, ela estava presa. E o apóstolo Paulo, quando ele foi preso, no momento de maior dificuldade do apóstolo Paulo, preso junto com Silas, em uma das grandes dificuldades que o apóstolo Paulo passa, a Bíblia diz que, no versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Queridos, às vezes, ainda que nós estejamos com Cristo, como Paulo e Silas estavam, e fazendo aquilo que é certo, como eles fizeram, de tirar, livrar, de libertar aquela moça daqueles demônios que estavam sobre ela, ainda assim as coisas podem dar erradas. Ainda assim você pode sofrer por conta do Evangelho. Ainda assim, fazendo aquilo que é certo, pode acontecer de você passar por aflições pelo amor de Cristo. E Paulo e Silas, o que eles haviam feito de errado? Pregaram o Evangelho, libertaram uma moça dos seus demônios, e depois tinha sido preso por conta dessa bondade, por conta de anunciar o Evangelho. E então, quando estavam presos, eles tiveram a brilhante ideia de dizer um ao outro: vamos adorar a Deus. Depois de terem sido machucados, tomados chicotadas, presos, estavam ali na cadeia, no tronco, como diz a Bíblia. Talvez com seu coração chateado, dizendo: cara, a gente está aqui injustamente. Por que será que isso está acontecendo com a gente? Nós estávamos pregando o Evangelho. É um Evangelho um pouco diferente do Evangelho dos dias de hoje, né? Eu sirvo a Deus, eu exijo a bênção. Não aceita essa situação contra você. Não permita que o mal venha sobre a sua casa, que a falta de dinheiro, que as perseguições venham. Porque se você anda com Deus, tudo tem que dar certo. O que é isso? Que evangelho é esse? Paulo, passando por tudo aquilo que ele tinha passado, fazendo aquilo que é certo, o grande apóstolo Paulo, foi preso, açoitado, e quando ele estava lá, a Bíblia relata que ele e Silas, eles começam a cantar. A Bíblia relata que eles começam a adorar a Deus. Eu não sei o louvor, eu não sei o que eles cantaram, eu não sei o que eles clamaram. Eu perguntei isso para a Yara hoje lá em casa, eu estava revendo o esboço da palavra, eu falei: amor, o que vocês acham que eles cantaram lá? Ela falou: não sei não. Eu não sei se eles disseram: tu és Jeová Jireh, irás prover de novo.
Eu não sei se eles disseram, tu és o grande El Shaddai. Eu não sei se ele disse que tu és o Jeová que luta as nossas lutas. Eu não sei o que eles cantaram. Mas eu sei que a Bíblia diz que eles adoraram a Deus, que eles louvaram a Deus em meio à dificuldade. Como você tem lidado em meio às dificuldades? Como você tem encarado a sua vida no momento em que tudo vai bem e de repente tudo começa a vir numa dificuldade muito grande? Aqui eu vejo um ensinamento que o Senhor nos deixa nas suas escrituras muito grande de como nós devemos proceder. É fácil? Claro que não. Você vê tudo dando errado, e a sua autoestima cai, e a sua fé começa a esmorecer, você começa a ficar desiludida, pensando que as coisas não vão dar certo. Mas aqui, um dos passos que nós temos, que as escrituras nos ensinam, é que no momento de dificuldade, chegue mais perto de Deus. Qual a sua dificuldade? Independente se você acabou de apanhar, independente se você fez aquilo que é certo, está pagando por ter feito aquilo que é certo, se você está pagando por fazer aquilo que Deus mandou você fazer, quando você chegar no momento da dificuldade, da tribulação, adore a Deus. Você imagina o que é o Silas também, olhando para Paulo. Paulo era o líder dessa viagem missionária, e olhar para Paulo e falar, mas nós vamos adorar? Tem como pelo menos a gente pedir para o pessoal tirar a gente do tronco? Não tem como a gente argumentar dizendo que, olha, a gente fez aquilo que é certo, a gente fez aquilo que aquela moça estava sofrendo. A nossa intenção não foi tirar lucro de vocês, mas sim conseguir libertar essa moça. Eles adoraram. E eles cantaram ao Senhor. E a Bíblia diz, no versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. No momento em que eles adoram, logo, de repente, eles estavam ali cantando a Deus, orando ao Senhor, agradecendo talvez, ou pedindo por milagres, eu não sei, mas de repente começou um terremoto. E não foi um terremoto de destruição total. A Bíblia diz que esse terremoto fez com que os presos se libertassem, as correntes caíram e as portas das prisões foram derrubadas. Mas não foi um terremoto total, porque, claro, derrubaria e mataria eles. O terremoto aconteceu e eles foram livres. Às vezes, querido, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, no nosso trabalho, com a nossa esposa, na nossa faculdade, no nosso trabalho, no nosso sonho que temos, nós iremos passar por momentos de dificuldade, nós iremos passar por momentos de tribulações, ainda fazendo aquilo que é certo. Uma promessa que Cristo nos fez foi que tenham bom ânimo, porque eu venci. Ele não diz, ele fala assim, gente, no mundo, aqui onde vocês estão, vocês terão tribulações, vocês terão dificuldades, problemas. Às vezes o dinheiro vai ter que puxar daqui para poder pagar ali. Às vezes o trabalho você vai ter que engolir seco mesmo estando certo, para você poder continuar aqui, vai acontecer tribulação. Às vezes eu vou discutir com meu amigo, depois eu vou ter que voltar para atar essa amizade de cabecinha baixa e dizer, pô cara, me perdoa, nós somos amigos, desculpa, deixa isso acontecer mais não. Vamos acabar com uma amizade bonita por conta disso? A aflição vai acontecer, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E quando ele fala eu, ele não fala da gente, ele fala dele. Ele fala, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ah, mas aí a promessa que nós venceremos? Não, não tem promessa que nós venceremos. A promessa que a igreja vence é quando ele volta e leva a sua igreja para o céu. Ali é a promessa de vitória para a gente. Então, o carcereiro estava dormindo, e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, e ele quis se matar, entendendo que os presos todos tinham fugido. Nesse momento, o carcereiro ele entende que aconteceu um problema, porque haviam pedido para guardar esses presos com segurança. Aconteceu um terremoto, alguma coisa, eu estava dormindo e eles todos fugiram, e eu vou ser culpado da morte da fuga desses presos. E a Bíblia diz que ele
tirou a sua espada e ia tentar alguma coisa contra a sua própria vida. Ele queria se matar. Mas nesse mesmo momento, Paulo vendo isso, Paulo grita com grande voz, ele dá um gritão: não faças mal nenhum, tendo em vista que todos os prisioneiros estão aqui. Segundo milagre que acontece nessa história. Primeiro, fora os milagres das conversões de Lígia e da mulher endemoniada, a prisão, acontece o terremoto, cai tudo, eles são libertos, mas existe uma moral aqui. O que é o natural quando acontece alguma coisa numa prisão que as portas são abertas? Rebelião, meu parceiro. Bora pegar aqui o cara que está na nossa frente aqui, fazer de refém e todo mundo para frente, abrir as portas, vamos embora. Fuga para todo mundo. É natural isso acontecer. Abriram as portas que me prendiam, eu vou correr e vou embora. Mas o que aconteceu nesse momento? Todos assustados com aquele terremoto. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas começaram a orar e a cantar, os outros presos ouviram o que eles estavam cantando. E quando as paredes caem, quando o terremoto acontece, abala tudo e eles são soltos, eles permanecem. E aí, ele diz, não faça nada com você, porque nós estamos aqui. Então ele chega para um lugar que tem luz, e no versículo 30, ele diz assim, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E nesse momento o soldado romano, ele pergunta: o que é isso que está acontecendo? Como que eu faço para me salvar? Como que eu faço dessa salvação que você vem pregando lá atrás, que a mulher disse, ei, esse evangelho de salvação que ele está pregando, ouçam eles, porque eles são homens de Deus. Esse evangelho que chegou até esse homem, que ele ouviu, e ele disse, o que eu faço para me salvar? Ainda assim, Deus, no meio de um reboliço, no meio de um caos acontecendo, ele ainda usa o apóstolo para que ele possa salvar mais uma pessoa. No momento em que ele ia se matar, ele fala, não faça mal a você. E aí ele fala, o que está acontecendo? Todos estão aqui. Ele fala, o que eu faço para ser salvo? E aí o apóstolo Paulo responde e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Nesse mesmo momento o apóstolo Paulo, ele anuncia a salvação para esse soldado. Percebam, eu li o texto quase inteiro, um texto extenso, para que a gente pudesse pegar a história de Lígia, o contexto de Lígia lá do início, o contexto da mulher endemoniada e depois o contexto do soldado sendo convertido na prisão. No mesmo texto, no mesmo capítulo desse texto de Atos, existem 3 conversões em uma só ação, em uma só narrativa do que estava acontecendo. Lígia sendo convertida dentro de um cenário que ela já estava em oração com os irmãos, ela já se reunia para a oração, mas Deus atentou ali o coração dela para a palavra que Paulo dizia, e ela foi salva, batizada, e Deus a salvou naquele momento. Momento da mulher endemoniada, que estava presa, subjugada, não tinha vontades próprias, talvez passando ali por necessidades, talvez passando ali por dificuldades psicológicas, acorrentada, presa, prostrada. O apóstolo Paulo vem e através do apóstolo Paulo, Cristo salva aquela mulher endemoniada. E depois, no fuzuê de um terremoto, tudo para dar errado, Deus ainda salva o soldado. Querido, o que eu aprendo com isso? Deus, Ele vai buscar os seus, independente do local, independente da situação. Quer seja um religioso, que está na igreja, mas ainda não teve um encontro com Deus. Quer seja alguém que está passando por tribulação tão grande, alguém que esteja sendo atormentada, alguém que não consegue viver uma vida digna, alguém que é subjugada por demônios, alguém que tem a sua mente totalmente bagunçada. Deus vai buscar essa pessoa. E o soldado romano, esse soldado romano, provavelmente ele era um adorador de César, adorador do homem. Eles tinham que se prostrar diante de César, reconhecer César como rei, César como senhor.
um ateu, um endemoniado e uma mulher vendedora de púrpura, uma empreendedora, alguém que vendia, que fazia negócio, independentemente da classe social, quer seja um funcionário público, quer seja alguém que é escrava, ou quer seja alguém que tem os seus negócios. Cristo busca as suas ovelhas. Cristo vai buscar onde quer que você esteja. Cristo busca o seu povo. Versículo 32. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. E, tomando-o eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Queridos, no cenário do apóstolo Paulo, junto com o soldado, quando ele ia se matar, qual que é a posição de uma pessoa que acabou de ser chicoteada injustamente, acabou de ser açoitada, acabou de sofrer injustamente por aquilo que fizeram com ela? É desejar o bem de quem está aprendendo? É falar, tudo bem, deixa que ele seja salvo. Naturalmente a gente vai dizer, poxa, o cara fez tanto mal para mim, nem fui eu que matei ele se matou, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que fui lá matar e colocar a espada nele. Foi ele mesmo que se matou. Senhor, eu nem fiz nada. Estou com as minhas mãos limpas. Mas ainda assim, querido, diante de um cenário de sofrendo injustiça, o apóstolo Paulo ainda pregou o evangelho, tentou levar a palavra de Deus para mais uma pessoa. Cristo salva a sua igreja, o seu povo, independentemente do cenário em que ela esteja, independentemente da situação, do momento da sua vida. E agora, eu quero aplicar isso para a sua vida. Eu não sei se você se lembra, com certeza sim, o dia que Cristo te salvou. Eu não sei se você se lembra o dia que Cristo abriu o seu entendimento para que você ouvisse a palavra de Deus. Cristo um dia abriu o entendimento de Lígia para que ela pudesse entender, mesmo ela vindo para a igreja, mesmo ela ouvindo as escrituras. Isso não te dá a garantia de salvação, vir para a igreja. Não te dá a garantia de que você é um salvo, não te dá a garantia de que você vai morar no céu. Mas se isso realmente fez uma transformação no seu coração, aí sim, porque o evangelho, ele te transforma de dentro para fora. O evangelho não é uma transformação de fora para dentro, que agora eu venho para a igreja, eu vou me vestir agora de uma forma melhor, porque eu sou crente agora, eu não vou mais soltar uns palavrões, porque independentemente eu estou indo para a igreja, então agora eu paro com isso. Mas o evangelho, ele é uma força poderosa do Senhor, é o poder de Deus te transformando de dentro para fora, como foi com esses 3 cenários que nós vimos aqui essa noite. Um soldado adorador de homens se rende ao Senhor, dizendo, se eu crer, eu vou ser salvo, eu e minha casa. A menina endemoniada não teve uma busca dela ao Senhor. Ela não teve um momento de aproximação do Senhor. Não teve um momento que ela disse, eu vou buscar a Deus para que então eu seja salva. Mas Cristo, quando vê que você não tem possibilidade de se achegar a Deus, Ele cruza os mares, Ele cruza fronteiras, barreiras, e Ele vai até o seu filho amado e Ele resgata o seu filho amado. Ele libertou aquela mulher por amor àquela mulher. Nós temos a passagem do endemoniado gadareno, que Cristo estava num local, pregando, ministrando. Depois ele sai desse local e ele diz para os seus discípulos, passemos para o outro lado. E eles vão, e a tempestade se levanta nos mares, e Cristo dormia nesse momento. Os discípulos vêm até Jesus e falam, Senhor, não te importa que pereçamos? O Senhor levanta e diz, homens de pouca fé. E ele acalma a tempestade, ele acalma o mar, e ele chega até um local chamado Decápolis, onde está um endemoniado, um cara chamado gadareno. A Bíblia diz que corrente não segurava o cara era o Hulk, comia restos mortais,
ninguém ousava chegar perto desse cara. E Cristo veio e libertou esse homem. Tinha uma legião de demônios nesse cara. Cristo vem, tira ele, tira os demônios entram nas manadas de porcos, porcos se lançam à ribanceira. E aquele homem diz: Senhor, deixa eu te seguir, deixa eu ir com o Senhor. E ele fala: não, não vai. Fica e fala para o povo quão grandes coisas o Senhor tem feito pelo Senhor, por você. Decápolis significa as 10 cidades ali próximas uma da outra. E em um certo momento eles voltam ali e a cidade tinha sido evangelizada, provavelmente pelo endemoniado gadareno, que não era mais um endemoniado gadareno. Mas Cristo, ele passa por grandes situações para poder salvar a sua ovelha que se perdeu. O poder transformador do Evangelho, ainda que no seu momento de hoje você esteja com dificuldades emocionais, financeiras, ou que está tudo bem com você. Está tudo bem comigo, eu vou na igreja, eu faço o meu melhor. Cristo te busca independentemente do momento em que você está vivendo. Quer seja aquela pessoa mais difícil de lidar para o Evangelho, aquela pessoa com menos proporção a se inclinar ao Evangelho, quer seja uma pessoa atribulada, quer seja uma pessoa endemoniada. Você olha e você fala: meu, esse cara aqui não tem jeito. Ou quer seja uma pessoa que você fala assim: é só um terremoto para esse cara se converter. Eu oro, eu prego, eu falo, mas para esse cara se converter tem que vir um terremoto acontecer. Se preciso for, vai ter o terremoto. Porque Cristo busca, independente daquilo que você precisa, independentemente daquilo da situação que você passa. Cristo, ele é especialista em vir e te trazer para perto dele. Ele é o bom pastor. Cristo é o bom pastor que nos leva a pastos verdejantes, a tomar água em águas tranquilas. Que nessa noite, meus irmãos, vocês tenham a firme certeza no coração de vocês que aquela pessoa que você conhece, que é uma pessoa religiosa, que é uma pessoa que vai para a igreja, mas você sabe que ela ainda não teve um encontro com Cristo. Ela está indo, ela está tentando, ela até vai de bom grado, mas ela ainda não teve um encontro com Cristo. Cristo vai buscar. Ou seja, aquela pessoa endemoniada que precisa de uma libertação para poder seguir ao Senhor. Cristo tem poder para fazer. Ou aquela pessoa que é ateu e diz: eu não creio, é César. Eu creio naquilo que vem do homem, eu creio naquilo que é palpável, que é tangível. E só para se converter precisaria que acontecessem coisas mirabolantes para que ela se convertesse. Cristo também busca esses, porque nenhuma das ovelhas que foi entregada ao Senhor serão perdidas. E eu queria que nesse momento você pensasse nesse tipo de pessoa. Nós tivemos aqui no domingo uma alegria muito grande de ver uma pessoa muito querida, muito amada, amiga muito grande, se entregar ao Senhor, se render aos pés de Cristo. Mas nós tivemos 5 anos, 5 anos pregando, orando, madrugadas, às vezes brigando, sendo paciente, dizendo: Cristo vai buscar. A hora que Deus te chamar, você vai saber. Não vem porque você gosta de mim, não vem porque você gosta da gente, mas a hora que Cristo te chamar, quer seja você sendo a pessoa que vem no culto, mas ainda não teve um encontro com Deus, quer seja você sendo um endemoniado, quer seja você sendo o soldado, o homem que cumpre a regra, o homem que precisa de um abalo sísmico para poder se encontrar o Senhor. Cristo vem buscar os seus. Independente do estado que você esteja, Ele vem buscar as suas ovelhas. E quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Eu quero que você pense agora nessa pessoa que talvez o Espírito Santo colocou na sua cabeça. E não desista, meu irmão. Não desista.
pregue, chame à existência as coisas inexistentes, traz Cristo para essa relação, traz Cristo para o meio de vocês, para o seu trabalho, para a sua casa, para os seus filhos. Às vezes é muito difícil, mas Cristo, aquele que nos garantiu a vitória, está com a gente. Ele está na frente, Ele vai na frente abrindo o caminho, Ele derruba a muralha, Ele quebra a corrente, Ele liberta, Ele salva, Ele cura, Ele realiza sonho. Ainda mais quando sonhos é para o reino de Deus. Não deixe o diabo minar a esperança do seu coração de ver a sua família diante de Deus. Não deixe o diabo minar no seu coração o desejo dos seus amigos servirem a Deus, serem salvos por Cristo Jesus. Não deixe o diabo tirar do seu coração a esperança, a fé de que você vai ministrar a palavra de Deus, ou que outra pessoa vai ministrar a palavra de Deus, e Deus vai acrescentar todos os dias aqueles que haverão de ser salvos. O Evangelho do Senhor, esse poder inexplicável, o Evangelho transformador, quando Deus te chama, sua boca treme, as pernas ficam bamba, o pastor faz o apelo que vem aqui na frente, que eu quero orar por você, porque sua vida vai mudar. Você vem como se você fosse uma criança meio que desaprendendo a andar, mas você vem vindo diante do Senhor e o Senhor te salva. Ele te chama pelo seu nome, independentemente do seu momento. O momento é de bonança, glória a Deus. O momento é de dificuldade, glória a Deus. Mas saiba, o maior prêmio que nós teremos é quando nós formos apresentados diante do nosso Senhor, e nós podemos contribuir para o reino de Deus com aquilo que Deus te chamou, contribuir para o reino de Deus com aquilo que Cristo fez por você. Continuação do texto, o apóstolo Paulo é livre. Tem umas exigências dele aqui, mas ele é livre, ele é solto depois. E olha só, o que dois homens tiveram que passar, tiveram que sofrer, apanharam, foram presos, passaram por terremoto, para que Deus salvasse vidas. Às vezes você está passando, querido, às vezes você está com a dificuldade, às vezes você está sendo injustiçado, mas o nome de Deus está sendo glorificado, o Evangelho do Senhor está sendo pregado. Permanece firme. A adversidade é isso mesmo. Agora eu quero orar com vocês. Pensa aí no seu coração, coloca na sua cabeça. Eu quero que você ore por essa pessoa. Eu quero pedir que o Senhor aumente a sua fé nessa noite, para que você saiba que aquilo que você pediu, alinhado com a vontade de Deus, vai acontecer, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ora, se desgasta, tenha emagrecimentos de jejuns, clame ao Senhor, até que o Senhor te ouça, e pela graça de Deus, o Senhor vai acrescentando todos os dias aqueles que têm que ser salvos. Eu quero te convidar a ficar em pé. Pensa aí, querido, quem que é a pessoa, às vezes a pessoa difícil para poder converter, foi você. Às vezes foi você. Eu era um grande perseguidor do Evangelho. Eu conhecia você, se você falasse assim, eu sou crente, eu dizia assim, vá para lá que eu vou para cá. Quero muita amizade com você não. Às vezes o terremoto que precisa acontecer é para você. Às vezes Deus precisa te libertar. Às vezes o seu momento é que você seja atentado para a palavra de Deus. Se não é, pense em alguém. Vamos orar. O ministério do Espírito Santo é um ministério de reconciliação. Ele vem fazer reconciliação com o seu povo. Vamos clamar ao Senhor, porque nós veremos os milagres do Senhor. Nós veremos conversões na sua família. Nós veremos cura na sua família. Nós veremos Deus chamando o seu povo, os seus filhos. Mas eu oro há muito tempo pelos meus pais. Ora, querido, ora. Clame ao Senhor.
Ah, mas eu oro muito pelo meu filho. Não, não, ora por ele. Vamos a Deus em oração. Senhor, papai, nós estamos vivendo momentos fantásticos da sua presença, de demonstrações do seu poder. Meu Deus, às vezes, Senhor, nós nem lembramos de tantas pessoas que têm e quais situações têm, mas Tu sabes, ó Deus, Tu sabes, Senhor, aquele desejo do nosso coração de ver nossa família servindo a Deus, de ver nossos amigos prostrados diante do Senhor. E eu quero clamar ao Senhor nessa noite, Deus, por esse tipo de pessoa. Eu quero clamar por essas pessoas específicas que nós estamos colocando diante do Senhor em oração. Aquela pessoa que vem para o culto, mas ainda não ouviu a sua voz. Aquela pessoa, Senhor, que precisa de uma libertação nesse momento. Ou que seja, Senhor, aquela pessoa que tem o seu coração ascético, que tem o seu coração, Senhor, duvidoso para se entregar ao Senhor, um coração cético, Senhor, um coração que não crê, que precisa de uma estrutura ser abalada, que precisa, Senhor, de um movimento acontecer do Senhor, das cadeias serem movidas, para que possa crer no seu poder. Deus, vem, Jesus, com o seu Espírito Santo nessa noite, quer seja mãe, quer seja pai, os nossos filhos, Deus, a relação com o vizinho, usa disso para que o seu evangelho seja pregado, usa dos nossos amigos para que o seu evangelho seja levado, nos ajuda, Senhor, a ter intrepidez para falar como Paulo fez, nos ajuda, Senhor, a sofrer, se for a sua vontade, a sofrer pelo seu evangelho, nos ajuda, Senhor, a crer de fé em fé, como está escrito que o justo vai viver por fé. Nós sabemos da sua fidelidade, Deus, e sabemos o quanto o Senhor adora, o Senhor ama a sua igreja, sabemos o quanto o Senhor se deu por amor a nós. Balança as estruturas, liberta e atenta o seu povo para a sua palavra, em nome de Jesus, amém.